Oi, oi, pessoal, tudo bom com vocês? Sou o professor Fernando de Língua Portuguesa. Esse vídeo aqui é para o sexto e sétimo ano do ensino fundamental, sexto/sétimo ano, tá? Do ensino, que é uma turma só, na verdade, né? Que é o sexto ano que vai para o sétimo ano, né? Esse ano vocês estão cumprindo a carga horária de 2 disciplinas. Sexto/sétimo ano e eu tô aqui nesse vídeo para explicar um pouco do conteúdo de língua portuguesa da apostila da terceira quinzena, né? E também nessa apostila da terceira quinzena vai um conteúdo complementar, porque a gente demorou um pouco para entregar. Por que teve essa demora para entregar a apostila? Porque saiu um decreto do Estado pedindo para que nós, professores, parássemos as atividades em todo o estado de Mato Grosso, tá? Por 15 dias, tá bom? Mas a gente já tá voltando agora dia 22 de março, tá bom? Mas E é isso, tá? Vamos lá então, já tô com a apostila aqui aberta no computador, tá? Essa apostila aqui, a de vocês, né? Da capa, com essa capa aqui. Aí beleza, eu vou passando as folhas, né? Vai ter o número da página aqui, vai estar mostrando direitinho aí do jeito que vai estar a apostila de vocês, tá? Então temos aqui logo na capa o conteúdo de língua portuguesa, né? O que vai ser, o que a gente vai ter essa semana. Então a gente vai ver o humor na linguagem e exercitar a leitura e interpretação através de uma crônica, tá? Beleza? Aí vocês leiam toda essa parte. Gente, eu vou dar uma explicação assim em geral, tá? Antes de ver esse vídeo, eu peço que todos vocês leiam primeiro a apostila para depois ver o vídeo, tá? Então, na última apostila a gente leu a crônica A Bola, né? A gente fez alguns exercícios, né? A gente viu que o gênero textual crônica, ele é escrito em prosa, geralmente produzido para meios de comunicação, como jornais, revistas, e é um texto curto e possui vida curta, ou seja, elas tratam de acontecimentos do cotidiano, né? Uma coisa que aconteceu agora, hoje, ontem, entendeu? Que aconteceu recentemente. Então, para identificar uma crônica, é só observar as seguintes características: narrativa curta, uso de uma linguagem simples e coloquial, ou seja, informal, né? A presença de poucos personagens, quando tem personagens, porque às vezes nem tem, tá? Um espaço reduzido, ou seja, o acontecimento todo na história é na casa de alguém, é em um quintal, é em uma cidade, então não é algo muito amplo, tá? Temas relacionados a acontecimentos cotidianos, tá? Então a gente tem que observar isso quando vai ver uma crônica. Nessa apostila, a gente vai analisar outro texto do Luiz Fernando Veríssimo, tá? Então, dessa vez é uma crônica humorística. E antes a gente vai entender como funciona o humor na linguagem. Aí tem aqui um meme, tá? Vou pedir para vocês lerem esse meme aí na casa de vocês, tá? Leiam aí e aqui já tem uma questãozinha para vocês responderem. O texto ao lado é um meme comumente encontrado nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, WhatsApp e outros. A maioria dos memes são humorísticos. Responda. Em sua opinião, o que gera humor nesse meme? Então você vai dizer, na sua opinião, o que faz esse meme ser engraçado? O que gera humor nele, tá? Aqui eu vou dar uma breve explicação sobre a linguagem verbal e não verbal. Leiam aqui também, tá? Quem ainda não sabe o que é linguagem verbal e não verbal. A gente vai interpretar o texto 1 aqui, tá? Eu vou fazer algumas observações que é importante para vocês depois responderem os exercícios. Então, aqui eu vou falar que a imagem 1 remete àquelas fotos, né? Essas fotos aqui do meme, remete àquelas fotos de anúncio, sabe? De propaganda, que tá todo mundo alegre, que são fotos mesmo posadas para isso, não é uma foto natural. Isso aqui provavelmente não é uma sala de aula real, das fotos desse meme aqui. Essa mulher não é uma professora, são tudo atores aqui, entendeu? É uma foto. Então, isso também já gera um certo humor no meme, entendeu? E além disso, a gente tem o uso da linguagem da internet, né? PQ, que significa porquê, né? Então a professora pergunta: PQ sua prova está em branco? Né? Um uso de uma linguagem da internet aí, a gente já tem um uso mais informal da linguagem. Tá? E
Nesse meme ele utiliza de humor, né? A parte humorística, ele não tem nenhuma crítica, é só humor mesmo. E na parte verbal, o humor surge quando o aluno leva o que a professora disse ao pé da letra, né? Então ele disse, a professora pergunta por que sua prova está em branco, ele disse porque nenhuma questão mandou colorir a prova. Então ele leva tipo, o que a professora disse ao pé da letra. E aí gerou essa piada, né? Existem também outros tipos de textos narrativos, tá? A crônica é um deles, aí a gente tem o conto, a fábula, a novela e o romance. Novela não é novela da Rede Globo, não, tá? Esse novela aqui, eu tô falando de novela, gênero textual, texto, tá? Texto narrativo, tá bom? A novela, ela é uma narrativa longa que se desenvolve em torno de uma personagem principal. Eu não tô falando da novela televisiva, tá? Eu tô falando da novela texto narrativo, tá? Então tem aqui os outros tipos de texto narrativo. Quando a narração da história é feita pelo protagonista que participa da história, chamamos esse narrador de narrador personagem. Então, quando por exemplo, a história é a pessoa que está narrando, que está contando aquela história, então é o narrador personagem. Narrador observador é aqueles que apenas descreve o que está acontecendo ali na história, mas não participa, entendeu? O narrador onisciente é aquele que descreve até mesmo os pensamentos dos personagens. Ele não participa, mas ele descreve o que o personagem está pensando, o que ele está sentindo. Aí é um narrador onisciente, tá? Nas outras apostilas eu vou explicar isso aí melhor para vocês, tá bom? Mas uma coisa que vocês têm que saber, ó, eu coloquei aqui na página 3, devemos saber que todo texto narrativo apresenta uma personagem principal, ao qual se dá o nome de protagonista, né? Então eu dei um exemplo aqui do Naruto. Não sei se vocês acompanham, assistiram, assistem o anime Naruto, mas o Naruto ele é o protagonista, o antagonista seria o Sasuke e a coadjuvante a Sakura, tá? E o que seria o antagonista? O protagonista é aquele que é o personagem principal. O antagonista ele se opõe a todas as ações do protagonista, tá? Esse é o antagonista, é como se fosse um vilão. Temos também o coadjuvante, que é o personagem que auxilia no desenvolvimento da história, né? Então, ele está ali como um auxiliador, que no caso é a Sakura. Falando sobre a crônica humorística, a gente tem que saber que o humor, ele o texto traz o humor como uma forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza a ironia e o humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, política, cultura, economia, etc. Então, o humor na crônica, ele muitas vezes vai vir para isso, para criticar, tá? Não vai ser só um humor descomprometido. Ele vai trazer uma crítica junto. Isso é o que a gente vai observar no conto que vocês vão ler aí, que é a crônica... Conto não, desculpa. A crônica Brincadeira, de Luiz Fernando Veríssimo, tá? Então vocês vão ler essa crônica, que vai estar aí na página 4 de vocês, da apostila de português, tá? Leiam essa crônica aí. Leiam quantas vezes for preciso para vocês entenderem, 1, 2 vezes, 3 vezes, tá? Leiam com bastante atenção. Observem também o tipo textual que essa crônica utiliza, né? Tem o narrativo? Tem. Mas a gente vê também que tem o dialogal, né? Porque tem muitos diálogos aqui, ó. Tá vendo? O travessão, que é esse traço maior, ele indica uma fala de um personagem, correto? Então, tem várias falas aqui no conto, como vocês podem ver. Tá? Então, vamos agora para as questões. Eu vou explicar direitinho para vocês. Deixa eu ver quantos minutos que deu o vídeo aqui. 8 minutos, tá? Ó, entendendo a crônica. No início do texto, primeira questão, tá? No início do texto, vemos que o protagonista descobriu que tinha poder sobre as pessoas. Partindo da leitura da crônica, responda. Do que as pessoas tinham medo? Que é a letra A. Então vocês vão responder. Vocês vão ler a crônica, ler quantas vezes for necessário até vocês entenderem. E vocês vão responder aqui na A, do que as pessoas tinham medo, na opinião de vocês. Por que vocês acham que as pessoas tinham medo? Né? Vocês vão ver que na crônica, leiam a crônica primeiro, tá, gente? Antes dessa explicação aqui, senão vocês não vão entender nada. Então vocês vão ver que as pessoas tinham medo de alguma coisa, né? O protagonista, ele ligava para as pessoas e dizia que ele tinha um segredo delas. E aí, elas tinham esse medo. A B. Marque qual tipo de poder o protagonista supostamente tem. Então você vai marcar se é o poder econômico que ele tem, se é poder político, ou se é poder da informação. Na 2,
Impostor é aquele que se passa por algo que não é. Isso é um impostor. Conforme essa definição, você diria que o texto lido narra a história de um impostor? O que demonstra isso no texto? Então, você acha que no texto, aquela história do texto, é a história de um impostor, de uma pessoa que é uma impostora, de se passa por algo que ela não é, mente, etc. Então você vai dizer se sim ou se não, se é a história de um impostor, e o que, por que é a história de um impostor, né? Aí você vai explicar o porquê. Porque ele faz isso, isso e isso com as pessoas. Aí vocês têm que ler o texto para responder isso aqui. Eu não vou dar a resposta para vocês, tá? Leiam o texto. 3. A seguir temos 3 falas de pessoas a quem a personagem central disse saber tudo. Aí tem as falas lá. Faz um favor, não espalha. Alguém mais sabe? Escute, estive pensando melhor, não espalhe nada sobre aquilo. Então são 3 falas de 3 pessoas que o personagem central diz saber sobre tudo sobre essas pessoas, né? Então observe essas frases e responda. Mais do que a própria verdade, que o protagonista supostamente sabe, o que realmente preocupa as pessoas? Então, o que preocupa essas pessoas que estão com medo de que esse protagonista revele alguma coisa? Eles estão com medo de que... Aí vocês vão responder, tá? Do que eles têm medo, né? Que eles conte o quê? Né? O que eles têm tanto esse medo de que o protagonista conte o que deles, sabe? O que gera esse medo neles? Então vocês respondem aí. 4. Assustado, o protagonista se esconde. Depois de encontrado numa casa de praia, é assassinado. Responda de acordo com o que você acredita ter acontecido. Então isso aqui você vai formular uma hipótese, não vai ter isso aqui no texto, tá? Você vai dizer o que você acredita que aconteceu. Então vamos ver. Na A, o que o assassino provavelmente estaria pensando sobre o desaparecimento do impostor a ponto de querer matá-lo? Então, por que o assassino queria matar esse impostor? Né? Por quê? O que será que motivou esse assassino a querer matar o impostor? B, por que o protagonista foi morto? Né? Será que ele foi morto porque ele sabia demais? Não sei, a gente tem que ler um texto lá e formular o que você acha que aconteceu, tá? Suas hipóteses. Agora 5. Apesar de usar elementos como poder, crime e crítica social, a Crônica Brincadeira é um texto de humor. Em sua opinião, por que o texto diverte causando o humor? Aí vocês vão dizer por que vocês acham que o texto ele gera esse humor nas pessoas, entendeu? Por que ele diverte, o que causa assim uma inquietação, o que faz você achar o texto engraçado e querer ler mais e mais. Então vocês vão dizer o que vocês acham que é isso que a crônica traz. A causa desse humor, né? O que diverte. Aí por fim, vocês vão ler aqui, né? Ó, eu avisei aqui que eu deixei um texto para vocês, escrito por um aluno como vocês. Isso aqui é uma crônica, tá? O autor é o Plínio Meirelles, do 8º ano, do povoado Pedra, lá da Bahia, tá? E ele escreveu a crônica para a Olimpíada de Língua Portuguesa. Aí eu explico aqui o que é a Olimpíada de Língua Portuguesa. O texto dele foi publicado, ele recebeu prêmios. Então olha só que legal, né? Aí tem aqui a história, A Manteiga do Seu Zé de Isabé, de Plínio Meirelles de Almeida. Vocês vão ler esse textinho, leiam ele, tá? Para vocês começarem a entender melhor como funciona uma crônica, porque vai ter um exercício que vocês vão ter que fazer uma crônica, tá? Que é esse daqui da parte complementar. Então leiam esse texto da Manteiga do Seu Zé de Isabé, leiam ele 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for preciso para você entender. E aí vocês vão para outra parte. Deixa eu ver aqui. Que é a parte complementar. Deixa eu só abrir aqui. 7º ano. 6º e 7º ano. Tá, aí vai ter um aviso aqui. Leiam o aviso, tá, gente? Leiam esse aviso aqui. É um aviso muito importante. Leiam ele. Eu não vou ler aqui com vocês. Leiam aí na casa de vocês, tá? Tem aqui as datas dos bimestres e tem outros avisos também, tá bom? Agora vamos praticar a escrita de uma crônica. Vamos agora praticar. Não se preocupe, né? Eu falo aqui para vocês não se preocuparem. Tipo assim, ai, professor, eu tô com medo, eu não sei escrever uma crônica. Pessoal, só escreve, entendeu? Ó, eu coloquei aqui um texto para você, outro texto além daquele outro lá
da outra parte. Tem esse texto aqui, Meu Morro, da Maria Eduarda de Moraes Silva, que é um texto também da Olimpíada de Língua Portuguesa, tá? E vai ter as informações aqui em cima, vocês leiam tudo, tá? Da apostila. Como eu falei, leiam tudo antes de ver esse vídeo aqui, tá? Aí vocês vão ler essa crônica da Maria Eduarda, que é o Meu Morro. Leiam aí direitinho. Aí em seguida vocês vão fazer o seguinte, ó. Vai ter aqui, produção textual. Prestem bem atenção. Ó, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma situação do dia a dia de vocês que tenha sido estranha ou engraçada, algo assim que você queira relatar, e você vai escrever uma crônica, né? Que é um texto contando esse fato aí que aconteceu com você. Então essa crônica ela vai ter que ter no mínimo 10 linhas, tá? Eu não vou aceitar menos que 10 linhas, tá bom, pessoal? Então peguem uma história aí que dê mais de 10 linhas e escrevam, tá bom? Vocês vão contar tudo o que aconteceu, essa história aí com vocês, não sei, alguma história que aconteceu com vocês, de alguma brincadeira, ou de alguma situação que vocês foram ajudar os pais de vocês, ou algum lugar que vocês foram e aconteceu alguma coisa que foi estranha, engraçada, não sei. Aí vocês vão contar. Antes de escrever, vocês têm que considerar o seguinte, ó. Não copie, não é para copiar a história de internet, não é para copiar essa história que está aqui em cima, é para criar uma história de vocês, tá? Eu vou colocar um programa anti-plágio, vou digitar o texto de vocês, vou ver se vocês copiaram. Não é para copiar coisa de internet e nem daqui da apostila, é para fazer um texto de vocês, tá? Vocês vão pensar nas personagens, nas pessoas do dia a dia que vão fazer parte da história de vocês, tá? Então vocês podem pensar nisso aí na crônica. Ó, presta atenção. A crônica ela pode ser uma coisa que aconteceu realmente com vocês, ou então, se vocês quiserem, vocês podem criar algo, só que o personagem tem que ser vocês, entendeu? Vocês, algum familiar, algum amigo, entendeu? O lugar que acontece a história, a crônica, tem que ser algum lugar que vocês vivam, que vocês já foram, entendeu? Então tem que ser algo assim, tá bom? Não precisa ser uma história real, só esses elementos aí que eu falei. Tem que ser você como personagem. Se quiser acrescentar mais personagens, fica à vontade, tá? Aí você tem que escolher um acontecimento simples, que tenha sido algo engraçado, curioso ou trágico, tá? E assim, o acontecimento que você presenciou pode ser apenas uma inspiração. Você pode acrescentar mais coisas se você quiser, tá? Para conseguir fazer as 10 linhas, se você não achar que foi suficiente. Se vocês quiserem escrever mais de 10 linhas, fica à vontade também, tá? Não precisa ser totalmente real o texto. Eu só quero que vocês façam uma crônica, escrevendo uma situação que vocês já passaram, ou não, uma situação inventada, mas que seja uma situação real, que possa ser assim real, tá? Pode ser engraçada, pode ser curiosa, estranha, pode ser um acontecimento trágico, vocês que sabem, tá bom? Essa é a tarefa, essas são as tarefas, os exercícios, essa produção de texto. Vocês vão fazer isso aí e vão entregar na próxima entrega da apostila, que vai ser... A gente vai recolher a apostila dia 5 de abril. 5 de abril, numa segunda-feira, que vai dar os 15 dias. Aí vocês vão fazer a apostila da terceira semana, que é essa aqui, mais o complemento. Essa aqui da terceira semana, mais o complemento, que é esse daqui. Que é esse daqui, tá bom? É isso, espero que eu tenha ajudado vocês. Um abraço e tchau. Até a próxima.